E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. No Fisioterapista de hoje... Então vamos lá, meu nome é Melina, eu sou médica nutróloga. Bom, obrigatório ela tem que ter nutricionista, médico, farmacêutico e enfermeiro. Isso é obrigatório. Mas muitas equipes hoje já tem, por exemplo, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta. Porque senão, da onde ele vai tirar essa proteína que ele vai precisar usar como fonte de energia? Do músculo, que é a nossa reserva de proteína. Então, se a gente não fizer uma terapia nutricional adequada, esse paciente vai ter uma grande perda de massa muscular. E aí é o que a gente vê aí nas nossas UTIs, né? Aqueles pacientes que perdem grandes quantidades de massa muscular e depois não conseguem mais ficar em pé, não tem mais força para fazer nada, muitas vezes não sai do ventilador. Você estava falando sobre as barreiras, e aí você falou essa coisa de desligar a dieta, esquecer de religar e tudo mais. Se a gente parar e fizer um racional rápido, como a gente faz a terapia nutricional do hospital vai do contrário do como a gente se alimenta, né? Porque a gente não se alimenta continuamente durante o dia. A gente come em determinados horários com intervalos. Por que essa diferença da terapia nutricional ser contínua enquanto a gente come de maneira intermitente? O que seria o melhor e por quê? Então, essa é uma grande pergunta. É uma pergunta que talvez a gente ainda não tenha 100% da resposta. O que acontece é o seguinte, né? Se a gente for pensar lá atrás, quando começou a se fazer, por exemplo, nutrição enteral, a gente usava muito o sistema intermitente, né? Porque a gente usava muito aquela dieta que vinha já no frasquinho, naquele volume de 200, 300 ml e fazia isso em alguns horários do dia. Não tinha as bombas. Não tinha sistema fechado, que é aquela dieta já fechadinha que hoje a gente usa no hospital. E a gente acabava usando muito o sistema intermitente. O sistema fechado veio num sentido de tentar diminuir, por exemplo, contaminação, de facilitar ali a infusão da dieta, de não precisar ter um lactário. E aí, por causa disso, começou a se usar o sistema contínuo, né? Tinha aquela bolsa pronta, colocava ela para correr ali, dependendo do serviço, em 18, em 20, em 24 horas, e corria ali a dieta de forma contínua. Isso, quando a gente pensa, por exemplo, em adequação, pode até ser que melhore, porque tem menos pausas ali, né? Enfim, ele fica recebendo o tempo todo um volume de dieta. Tem alguns que defendem que isso talvez diminua sintomas gastrointestinais, por a dieta correr mais lenta do que quando a gente faz ela em sistema intermitente. Mas hoje a gente se pergunta muito, quando a gente fala em músculo, se para o músculo isso é o melhor sistema, né? Porque o que acontece é que quando a gente dá a proteína contínua, normalmente a gente tem um pico de fração de síntese proteica e depois a gente fica num platô. Ao passo que quando a gente faz essa proteína intermitente, a gente costuma fazer vários picos de síntese. E isso, para o músculo, parece ser melhor. Então hoje tem alguns trabalhos correndo, e eles ainda não saíram, então por isso que talvez a gente não tenha essa resposta 100%, se em termos de massa muscular, se em termos de função muscular, o sistema intermitente é superior ao sistema contínuo. Eu acho que quando a gente tiver essa resposta, talvez a gente tenha que repensar a nossa forma de fazer terapia nutricional enteral e parenteral. Então talvez a gente tenha que programar a bomba para correr em alguns horários e parar em outros, ainda que seja em sistema fechado. Mas isso é uma resposta que a gente ainda não tem. Eu acho que a grande dificuldade disso vai ser, de novo, a oferta. Porque pensando que em termos de ofertar continuamente seria mais fácil, ofertar intermitente torna mais difícil. Exatamente, ainda. Vai ter um controle maior. Mas eu acho que para o músculo talvez seja realmente o melhor caminho, mas sem os trabalhos a gente não pode afirmar nada. Não. Mas talvez uma coisa que a gente pode pensar já que a nossa terapia nutricional ela ainda é contínua, por que não pensar em fazer coisas que a gente faz para o indivíduo saudável? Por exemplo, o cara vai lá na academia e quando ele sai da academia ele toma lá a dose de proteína dele, de aminoácido. O que a gente tem a respeito disso? Perfeito. Então, assim, a gente acabou de escrever uma revisão, eu e o Diogo, a gente acabou de publicar numa revista internacional, que é sobre o doente crítico é o atleta que não descansa.
Então tem muita particularidade, se a gente for pensar em vias metabólicas, em respostas metabólicas do doente crítico com o atleta, né? Em termos de sobrecarga, em termos de necessidade de algumas respostas específicas. E o atleta a gente usa isso, e no doente crítico não. E aí a gente começa a ter alguns dados mostrando, por exemplo, que quando eu faço o módulo proteico lá, logo depois da fisioterapia, o resultado parece ser melhor, em termos de estímulo de via mTOR e de ganho de massa muscular. Então a gente tem que começar a trazer alguns desses conceitos do atleta, do praticante de atividade física, para dentro da unidade de terapia intensiva. E aí a gente começa a falar também de quantidade, né? Porque antes, por exemplo, quando a gente precisava dar 30 gramas de módulo para um paciente, a gente tinha a tendência em dar 10, 10, 10. Porque é mais fácil de diluir, porque obstrui menos a sonda. Então a gente tinha a tendência de fracionar mais essa proteína. E hoje, pensando já no conceito lá do atleta, quanto que eu tomo de whey depois da minha academia? 30 gramas. Da onde surgiu esses 30 gramas? Ah, porque para eu ter um pico de fração de síntese, eu preciso de 25 a 30 gramas. Então, por isso que o scoop de whey é de 30 gramas. Então, se a gente for levar esse conceito pro hospital, não faz sentido eu dar 10, 10, 10, porque eu não vou fazer nenhum pico de síntese. Então, eu tenho que deixar 30 gramas numa única tomada. Então, esse tipo de coisa são conceitos da academia que a gente está entendendo cada vez mais, que a gente tem que trazer para dentro da UTI. Eu acho muito legal essa associação, tanto da quantidade quanto do momento, né? Porque a gente tem lá o nosso doente crítico e hoje cada vez mais idosos, né? Que tem uma resistência anabólica alta, e aí aproveitar a quantidade e aproveitar o exercício, que logo depois do exercício talvez seja um momento de maior ativação anabólica para esse doente que está lá na UTI. Claro. Então aproveitar esse momento que é o melhor momento para eu dar o que ele precisa. Sem dúvida. É um momento de maior absorção, de maior aproveitamento. E se você for pensar em termos de custo, isso não aumenta custo, porque o paciente já fazia fisioterapia e ele já recebia um módulo. É simplesmente a gente ter um protocolo em conjunto, a gente readequar, melhorar fluxo. Então é algo que a gente consegue fazer em qualquer lugar, né? Exatamente. E às vezes as pessoas me perguntam um pouco quando eu dou o curso, eu acabo comentando um pouco dessa parte nutricional e tudo mais, e às vezes as pessoas perguntam, bom, já que a nutrição é tão importante, por que a gente não dá além? Então assim, por que eu calculo o que o paciente precisa, em vez de eu dar X, por que eu não dou logo 2X? Por que eu não dou um monte de nutrição para esse cara logo, para eu não ter nenhum problema? Porque a hiperalimentação, você dá mais do que ele precisa, é tão ou mais deletério do que você não dá. Então a gente tem alguns efeitos muito graves quando a gente hiperalimenta. Por exemplo, disfunção hepática. O paciente faz colestase, faz disfunção hepática grave quando ele é hiperalimentado. É o mesmo conceito do foie gras, né? Como que faz para fazer o foie gras? Você pega o coitado do ganso e entope ele de comida. E aí o fígado dele incha e vira uma gordura só. Quando a gente hiperalimenta, acontece exatamente a mesma coisa. Então, além disso, hiperglicemia. Paciente que faz hiperalimentação faz mais hiperglicemia. E a gente já sabe o quão deletério a hiperglicemia é para o desfecho desse paciente. Infeccioso, até desfecho funcional. O paciente que faz mais hiperglicemia perde mais massa muscular. Exatamente. E além disso, infecção. Tem uma relação muito direta entre hiperalimentação e infecção. Então, a gente tem que dar o tanto certo. A gente não pode dar nem mais nem menos. Tem que ter sempre o equilíbrio. Exatamente. Né? É essencial. Já que a gente tocou já no assunto já da proteína, o whey protein, com relação à proteína primeiro, tem um tipo melhor de proteína para eu dar para o meu paciente? Tem, assim, a gente tem proteínas que elas são mais rapidamente absorvidas, né? Então o esvaziamento gástrico é melhor, elas são mais rapidamente absorvidas e isso teoricamente é positivo, né? Para ganho de massa muscular. Mas a gente também tem proteínas que elas são mais ricas em leucina. E a leucina dos aminoácidos é o maior estimulador da via mTOR, que vai fazer síntese proteica. Então, de todas as proteínas, qual que é mais rapidamente absorvida e qual que tem uma maior quantidade de leucina?
a proteína do soro do leite. Então, mais uma vez, não é à toa que nas academias o que se toma de suplementação proteica é o whey protein. Porque é a proteína que tem mais leucina e é mais rapidamente absorvida. Então, a gente tem que também, mais uma vez, tentar modular, por exemplo, o paciente dentro do hospital, quando eu tenho disponível essa fonte de proteína, com essa fonte de proteína, porque ela vai ser mais efetiva também para o paciente grávido. Em termos de calorias, tem diferença de como eu dou essa caloria para o paciente? Assim, não, o que vai fazer diferença, aparentemente, é a quantidade de caloria que eu vou dar. Mas, se eu vou dar, por exemplo, não, que nem a proteína, eu tenho que dar 30 numa tomada, porque 10 não é suficiente, 50 não precisa, na caloria não tem. Eu tenho que chegar naquela meta do dia. Mas o quanto que eu vou dar de caloria em cada momento, ou o momento que eu vou dar essa caloria, não parece fazer diferença. E de outros suplementos que a gente escuta? Vitamina C, vitamina D, por exemplo. Tá, então assim, se a gente for pensar qual que é o racional da vitamina C dentro da UTI, é um paciente que precisa de antioxidantes, né, porque ele está produzindo grandes quantidades de radicais livres, então talvez a vitamina C seja um antioxidante que vai facilitar aí esse processo. Tem algum estudo provando que isso funcione? Não tem nenhum estudo provando que altas quantidades de antioxidante na UTI façam alguma diferença. Na vitamina D já é um pouco diferente. A gente tem alguns estudos mostrando que uma quantidade adequada, quer dizer, o paciente está com níveis séricos adequados de vitamina D, facilitem o ganho de massa muscular. Então ele consegue, com a fisioterapia e com a proteína adequada, ganhar mais músculo se ele tiver com uma vitamina D também adequada. E a gente tem alguns estudos mostrando que a suplementação dessa vitamina D é positiva dentro da UTI. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a última diretriz europeia para a nutrição em paciente grave, que saiu no fim do ano passado, lá do ESPEN, eles falam em repor vitamina D na UTI para todos os pacientes que tiverem nível sérico abaixo do desejado. Então, também, assim que o paciente interna, eles pedem para você dosar, exatamente. Que a gente, aqui no Brasil, não faz de rotina. A gente vê muito pouco, mesmo do paciente fora da UTI, eu vi muito pouco da teoria. E o engraçado é que o pouco que a gente vê, normalmente ela é baixa, né? Então, assim, a gente tem uma alta incidência de deficiência de vitamina D e, apesar disso, a gente não se preocupa muito com essa dosagem. Hoje em dia, da população em geral, a vitamina D já é baixa, né? Durante hospitalizado, eu imagino que seja pior, né? Pois é. A vitamina C no último congresso europeu tava dando literalmente briga lá, porque tem os caras totalmente a favor, os caras totalmente contra, tava treta, literalmente. Assim, estudo tem, mas é estudo pequeno, não é nada que dê pra gente falar que a gente tem que repor vitamina C em todo mundo. Dentro desses, acho que o que tá ganhando mais força, inclusive com uma revisão recente, mostrando benefícios, é o HM-beta. E aí, o que é esse HM-beta? Para que serve? A gente realmente tem que dar ou não? Então, na verdade, o HMB, ele é um precursor, não é um precursor, ele faz parte do metabolismo da leucina. E aparentemente, quando a leucina produz ali, dá lugar para o HMB, ele é um dos ativadores da via mTOR. Então, tem alguns estudos falando que se eu der uma quantidade mais alta de HMB do que, teoricamente, eu teria nesse ciclo normal, eu teria um maior estímulo da via mTOR e, consequentemente, uma melhora aí da síntese proteica. A gente tem vários estudos em pacientes idosos, em pacientes sedentários, enfim, em pacientes que estão fazendo reabilitação, com uso de HMB, numa dose específica de mais ou menos 3 gramas por dia, mostrando resultados positivos. A gente tem muito pouca literatura de HMB dentro da UTI. Então, o que a gente muitas vezes faz é extrapolar esse resultado que a gente tem em pacientes em outras situações, hospitalizados e não hospitalizados, para dentro da unidade de terapia intensiva. Mas sem dúvida que a gente precisa de um estudo específico nessa população para afirmar categoricamente que ele também funciona. Quem faz muito isso e defende muito é o Paul Schmeier, principalmente para os pacientes cirúrgicos dele, para os pacientes de UTIs grave, ele defende que os caras realmente têm que tomar, mas extrapolando de novo esses dados aí, né? Exatamente.
dentro dessa linha de suplementos, mais algum que vale a pena ser citado? Então, tem muita gente que pergunta, né? Então, se a leucina é o mais importante, por que eu não dou só a leucina, né? Porque assim, a gente tem que entender que a leucina é o aminoácido que mais vai estimular, mas eu preciso dos outros também para fazer síntese proteica. Então não adianta eu dar um aminoácido só e querer fazer uma proteína inteira. Então assim, é importante que eu tenha uma quantidade maior de leucina, mas é importante que eu tenha todos os outros aminoácidos. Então por isso que a gente não suplementa só leucina, né? Então acho que isso é legal a gente falar, porque a gente fala que a leucina é o importante, e como tem aí suplemento só com leucina ou BCAA, às vezes pode passar a ideia de que isso é melhor do que dar whey protein, por exemplo. Um estudo que eu estou muito à espera, é um estudo que está sendo feito no Johns Hopkins, que é o Nexus Trial, que é a junção justamente do exercício e logo depois eles dão um blend de aminoácidos para os pacientes. O que não me dá muita fé nesse estudo é que o exercício, no caso, é bicicleta. Então os pacientes pedalam e aí depois de 30 minutos tomam o aminoácido. E eu preferia que fosse um exercício resistido, acho que teria talvez mais efeito, né? Mais efeito, mas eu acho que também vai ter algum efeito, não sei o quanto vai ter, se isso eu vai acho ser que assim, observável. a gente começar só a estudar isso já é um grande passo, Sim. né? Porque antes a gente nem pensava nessa estratégia. Então eu acho que o fato da gente já ter estudos aí avaliando isso, quer dizer que a gente provavelmente está no caminho certo. Bastante certo. Tirando os suplementos agora de lado, uma coisa que me veio agora, e os anabolizantes? Qual o espaço que eles têm hoje? Pois é, né? É engraçado porque às vezes as pessoas elas pensam no anabolizante antes de pensar na proteína. Então, às vezes a gente pega, por exemplo, pedido de interconsulta de paciente lá na UTI, que não está saindo do ventilador e que algum intensivista pensou em usar, por exemplo, anabolizante para esse paciente. Aí você vai avaliar o paciente, ele está recebendo 0,6 gramas por quilo de proteína. Quer dizer, adianta você dar anabolizante se você não tiver o substrato para fazer músculo? Não adianta. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, o anabolizante não parece ter espaço na UTI. Assim, naquela fase aguda, ou mesmo na fase crônica ali de recuperação, a gente não tem nenhum estudo mostrando que isso funcione, e a gente tem alguns estudos negativos com GH, por exemplo, enfim, nesse sentido. Numa fase mais tardia, naquele paciente que já está em casa, fazendo uma reabilitação, ou está na enfermaria ainda, e tem uma grande perda de massa muscular, um paciente idoso, eu acho que assim, você talvez dosar a testosterona, e se ele tiver realmente uma baixa ali dos hormônios anabólicos, você repor com um hormônio bioidêntico numa quantidade baixa, talvez isso faça sentido, né? Não é, por exemplo, dar quantidades altas de, enfim, alguns anabolizantes para todo mundo, ou de maneira indiscriminada. Mas eu acho que talvez num caso ou outro, muito bem avaliado, isso tenha indicação. Você já viu o quadro da Globo, Brasil que eu quero? Já. Qual que é a terapia nutricional que você quer? O que você espera para a terapia nutricional? Olha, eu acho que a terapia nutricional, ela tem que ganhar, assim, espaço e entender qual que é o papel dela, né? Eu acho que a gente passou muito tempo querendo provar que a terapia nutricional melhorava a mortalidade, reduzia infecção, diminuía tempo de internação. E assim, até pode ser que ela faça tudo isso, mas eu acho que é uma coisa muito difícil da gente provar num contexto de um paciente crítico que está recebendo 1 milhão de terapias. Então é muito difícil você isolar o quanto daquele resultado foi especificamente pela terapia nutricional. Eu acho que a gente tem que começar a entender que talvez faça muito mais sentido a gente enxergar a terapia nutricional nesse sentido de reabilitação funcional. Então eu acho que assim, se tem uma coisa que a gente pode conseguir com a terapia nutricional, é diminuir, por exemplo, perda de massa muscular, é tentar melhorar a função de um paciente que perdeu muito ali na UTI. Então eu acho que assim, a primeira coisa que a gente gostaria é que a terapia nutricional entendesse o real papel dela. E aí, nesse papel, ela fosse utilizada e fosse dada a real importância que ela tem para isso.
Esse acho que é o mesmo problema que a fisioterapia está passando ainda, não passou, está passando. Um problema de identidade, de querer provar coisas que talvez não fossem isoladamente por culpa nossa, por mérito nosso, e que agora a gente está voltando para a nossa área aí de função, qualidade de vida, pensar no paciente não só lá dentro da UTI, mas quando ele vai para casa, e aí a gente está num caminho talvez muito mais promissor. Sem dúvida. Né, dentro de tudo isso. E recados? Não, eu acho que é isso. Eu acho que com certeza tem um monte de fisioterapeuta aí assistindo o vídeo. Eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar junto. Eu acho que junto a gente é muito mais forte. E eu acho que o fisioterapeuta precisa ajudar a gente a cuidar da terapia nutricional. Então esses protocolos casados de reabilitação e suplementação são coisas muito importantes e que a gente tem que começar a se preocupar. Legal. Faz o convite pra galera pro congresso da Braskem esse ano. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ter um congresso brasileiro de terapia nutricional agora em outubro, em Foz do Iguaçu, do dia 20 ao dia 23. Que a gente vai discutir muito isso, de reabilitação funcional. O Ivens vai estar lá, ele vai dar umas aulas muito legais e tá todo mundo convidado para participar. Vai ter avião fretado e tudo. O negócio da Braskem, cara, é outro nível, viu? É isso aí, vem com a gente. Muito legal. Obrigado, Melina. Imagina, obrigada a você, foi aqui. um prazer. Valeu, galera. Obrigado, até o próximo. Tchau, pessoal.